então iniciar, não é, Ana? Sim. Nós temos aí já um bom número de pessoas e como a gente tem um horário curtíssimo para falar de tanta coisa boa, né? Boa noite mais uma vez a todos e todas, né? Porque vai ser assim, uma noite onde trataremos de um assunto bem bacana, motivador. A gente vai ter a presença aqui da Ana Lúcia Emerick, que é uma parceira, né? Ela vai discorrer sobre o currículo dela, já vai fazer parte desse aquecimento nosso, para vocês conhecerem todo o empenho, a militância dela nessa parte do empreendedorismo feminino, vai trazer, assim, esse olhar. Claro, empreender não é fácil, né? Por isso que estamos essa noite aqui. Então, ela vai trazer dicas, vai trazer cases de sucesso, vocês poderão participar. Conforme vai saindo, ela tem ajuda aqui da Conceição, né? Levanta a mão, escreve no chat, e ela tem uma mecânica gostosa, né, Ana? Ela gosta de estar interagindo, porque se deixa para o final, de repente desaquece aquela pergunta e a gente perde o fio da meada, né? Então, conforme ela for colocando e vocês tiverem dúvida, já vão colocando ali no chat, e Conceição administra, Sérgio vai ajudar ali na apresentação, né? E é uma interação, não é nada engessado, não é, Ana? Né? Sim, sim. E aí a gente pode começar, porque já faz parte, não quero que você se apresente, conheça também, nós temos um grupo aqui bem heterogêneo, temos gente do setor público, gente do setor privado, né? Temos outras ONGs parceiras, temos também mulheres do ITI, então é um público que está aqui, todo mundo tentando aproveitar esta noite. Muito obrigada, gente, para estar aqui conosco, tá bom? Então, essa horinha é sua, Ana, está contigo agora. Muito obrigada. Obrigada eu pela oportunidade, para mim é uma honra e um prazer estar aqui com vocês. É uma das coisas, assim, que eu gosto e que eu falo, assim, que para mim não tem preço é ter a oportunidade de compartilhar conhecimento. E eu tenho o privilégio de ser remunerada por isso, porque eu trabalho com isso. Então, olha só que pessoa abençoada que eu sou, né? Sônia, eu vou me apresentar de uma forma um pouco diferente, porque as pessoas conseguem no meu LinkedIn, publicamente, saber qual foi a graduação que eu fiz, saber muitas vezes, assim, as especializações e tudo mais. De qualquer forma, eu vou deixar meu contato depois no final, tá? Então, fiquem super à vontade, mas eu vou falar um pouco, assim, de quem que é a Ana enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto mulher, e como é que o empreendedorismo fez e faz parte da minha vida, tá? Então, se você puder, por favor, colocar o slide aí que tem a minha apresentação, então, acho que é interessante, assim, trazer para as pessoas para conhecerem, né? Porque muitas vezes, quando a gente se apresenta, seja numa roda de conversa, em qualquer situação, a nossa tendência é falar do que a gente faz, e a gente esquece de dizer quem a gente é, muitas vezes, né? Então, eu sou santista de nascimento e de coração. Eu trabalho com a parte de treinamento e desenvolvimento já há muitos anos. Eu sou tia coruja da Bruna e da Giovana, que são essas duas figurinhas que estão ali. Eu sou apaixonada aí pelo Santos Futebol Clube, né? Então, por isso que tem essa foto minha aí, é o meu time do coração. Já é uma quebra de paradigma, né? De que futebol é para os homens e tudo mais. E eu venho de uma família de empreendedores, então meus avós empreendiam, meus pais empreendiam, e eu acabei herdando um negócio num momento da minha vida que foi um momento muito difícil, que eu não estava preparada para aquilo, mas caiu aquele negócio, né, no meu colo, né, quando eu tinha 19 anos de idade. Então, esse é um pouquinho aí da minha história. Eu entendi naquele meu momento de vida que não era o caminho que eu queria seguir, porque era uma loja dentro de um shopping que eu tinha que trabalhar de segunda a segunda, das 10 da manhã às 10 da noite, eu não me identificava com aquele modelo. Depois de 4 anos à frente desse negócio, eu optei por ir para a carreira e para ter carteira assinada, né? Então, eu fui aí mandar currículo para ser estagiária no mercado financeiro, fui bancária por 15 anos,
e adorava a questão dos benefícios, das férias remuneradas e de uma série de coisas, né? Porque realmente, na época, eram coisas que eu precisava para me manter, para conseguir subsidiar os meus estudos e tudo mais. Então, esse foi aí o começo da minha vida, né? O interessante foi que, quando eu saí do mercado de trabalho, isso foi em 2012, eu me vi numa oportunidade de me perguntar assim, poxa, mas para onde que eu vou agora? Será que eu vou buscar uma recolocação ou será que faz sentido eu revisitar esse lado do empreendedorismo, tá? E pode passar para o próximo slide, por favor. O que acabou acontecendo de uma forma natural? Como eu já tinha um histórico ruim, no sentido de que eu não tinha dado certo enquanto empreendedora, eu me questionava com relação à capacidade aí de empreender, tá? E aí eu compartilho com vocês algumas informações sobre o empreendedorismo feminino no Brasil. Existe uma pesquisa que é feita pelo Sebrae e outros parceiros, que ela faz uma quebra por gênero, tá? Então, se vocês quiserem colocar no Google para ter acesso à pesquisa completa, vocês colocam GEM 2018 gênero, vocês vão buscar essas informações que eu trouxe para vocês. Eu selecionei algumas informações para vocês terem acesso e começarem a talvez a se perguntarem e entenderem um pouco mais do universo das empreendedoras, de algumas diferenças que chamam muita atenção. Então, primeiro, assim, hoje nós ainda somos um percentual menor do que os homens, tá? Eu vejo isso como algo natural, porque se a gente pensar em quanto tempo que a mulher está no mercado de trabalho e uma série de outras questões, assim, eu vejo que são coisas, assim, dentro do esperado, tá? O que eu não vejo como natural, que são coisas que ou são escolhas ou talvez oportunidades de melhoria. A questão do faturamento do negócio e a questão de quantos negócios que têm mulheres à frente geram de renda, né? Então, se vocês olharem aí as informações, vocês vão perceber que das mulheres que têm negócio, 71%, ou seja, eu estou falando que 7 em 10 são pessoas que têm um recebimento até 3 salários mínimos, tá? Então, assim, são as mulheres que estão aí dentro de um contexto de um faturamento pequeno, que muitas vezes acaba sendo desafiador para você, por exemplo, ser uma chefe de família, né? Porque em determinados casos, muitas mulheres empreendedoras fazem aí essa função. E aí, outra coisa que também me deixa muito triste, e que é uma das coisas que eu trabalho no sentido de buscar, assim, trazer à luz o quanto que a mulher tem conhecimentos importantes, é de que menos da metade acha que tem conhecimento, habilidade e experiência necessária para começar um novo negócio. Então, isso é uma coisa assim, que chama muita atenção, que hoje se fala em síndrome de impostora e uma série de nomenclaturas, né? Mas nós temos aí um trabalho muito importante para ser feito, para que a gente acredite na gente, no nosso conhecimento, e isso nos dê assim, um aumento de autoconfiança que vai fazer com que a gente consiga ter melhores resultados dentro da empresa. Pode passar o próximo slide, por gentileza. Aqui eu trago para vocês o quê? Dos negócios de mulheres, quais são os principais ramos aonde a mulher empreende? E olha que interessante, que geralmente são áreas onde nós nos vemos mais, nós nos identificamos e nós talvez até, de repente, nos sentimos mais capazes de atuar naquele mercado, né, naqueles nichos. Então, já fica um primeiro convite para vocês aí de pensar ou repensar, de assim, poxa, será que eu não sou boa de tecnologia? Será que eu não tenho algumas outras competências também bacanas que eu posso empreender? Não que tenha nada de ruim ou de errado nisso, mas é que, às vezes, são alguns talentos que vocês têm que não percebem que tem isso e que pode virar uma oportunidade de negócio. Pode passar para o próximo slide, por gentileza. E outra informação também interessante é assim,
quais são os sonhos e aspirações dessas mulheres que empreendem? A maioria, quase 50% das mulheres falaram assim, eu quero ter uma casa própria. Um outro grande percentual significativo foi, eu quero viajar pelo Brasil. Outra, eu quero ter um carro próprio. O meu negócio próprio veio em quarto lugar. E o quinto, que está ali representado pela máscara, é o plano de saúde. Importante lembrar que essa pesquisa foi feita antes da pandemia, então provavelmente pode ter, né, assim, alguma coisa aí se ajustado por conta do que a gente está vivendo. Pode ir para o próximo, por favor. O que é importante para vocês, não dá para a gente não falar sobre, qual que é o contexto que a gente vive. Então, assim, além da pandemia, nós estamos num conceito de mundo bunny. Aí eu queria pedir, Conceição, para o pessoal colocar no chat, quem já conhecia, quem não conhecia bunny. Então, se vocês puderem, por gentileza, interagir, tá? Se tiver alguém que seja especialista de bunny, abre o microfone e fala comigo, que eu quero aprender com você, tá? Então, fique aí muito à vontade para esse tipo de interação, mas é porque eu acho que realmente, assim, é importante entender aí o quanto que esse conceito, ele está próximo, ele é familiar de vocês ou não. A Elza falou que não conhece, não conhecia, não conheço. Tá, então, assim, primeira informação importante, fiquem tranquilas, vocês não têm que decorar essas siglas em inglês, tá? Assim, não é o objetivo dessa nossa conversa, é muito mais trazer alguns insights para vocês, é trazer algumas informações para vocês pensarem que muitas coisas podem ser muito mais pelo mundo que a gente vive hoje, pela vida que a gente tem, do que talvez falta de competência de vocês de empreender, tá? Então, quando a gente fala de bunny, ele é um acróstico, ele vem aí das palavras em inglês, e aí a primeira palavra que está do lado de cada letra é a palavra em inglês, tá? Então, brightly, anxious, non-linear, e do lado é a tradução, tá? Então, hoje, se a gente parar para pensar, vocês vão ver que conforme eu der alguns exemplos rápidos, vocês vão identificar isso, a gente não vive num mundo muito frágil. Quem não experimentou na pandemia, eu, por exemplo, eu tenho um primo que ficou 30 dias num hospital. Então, isso te dá um choque de realidade da gente reavaliar uma série de coisas. Ansioso, quem não está com a sensação de que 24 horas não está suficiente e eu quero tudo para agora, não só a vacina, né, mas quero viver, quero que as coisas aconteçam, quero ter melhores resultados, quero mais dinheiro no banco e aí por diante. O não linear e o incompreensível. O que isso reflete em termos do empreendedorismo? Que muitas vezes alguns modelos de sucesso testados e aplicados ou formas de se fazer negócios, de se relacionar com clientes, de gerenciar efetivamente um negócio, talvez não façam mais sentido e não vão te levar para os resultados dentro deste novo contexto, tá? Então, é uma super oportunidade para que, de repente, você comece a ter um pouco mais de clareza de que muitas vezes vai ser, sim, necessário reinventar a roda, no sentido de pensar fora da caixa, né, de talvez, assim, ter a coragem de mudar, porque precisa ter coragem para mudar, né, gente? Então, vamos para o próximo, por favor. Existem 10 características de comportamentos empreendedores, que esse é o norte de um curso chamado Empretec, não sei se vocês já ouviram falar. O Empretec, ele é um seminário vivencial que foi formatado com uma metodologia da ONU, e ele é aplicado hoje pelo Sebrae, tá? Estes comportamentos, essas características de comportamentos empreendedores, eles estão ali mapeados e eles trazem uma modelagem de um empreendedor de sucesso, tá? Então, quem tiver interesse, quem quiser conhecer mais sobre o assunto, você pode colocar no Google CCE, característica de comportamento empreendedor, Sebrae, vocês vão achar esses comportamentos
que foi feita uma pesquisa e demonstrou quais são os comportamentos de todos os empreendedores de sucesso ao longo do mundo, independente de religião, independente de crenças, independente de ramo de negócio, tá? O que eu vou trazer para vocês são dicas para você acelerar o seu negócio, porque ao longo do tempo da minha trajetória, então agora com mais de 10 anos já de empreendedorismo e treinando empreendedores, mentorando empreendedoras, são pontos que eu entendo que são super importantes, que são muito relevantes e que podem ajudar você a ter mais resultados em menos tempo. Tá? Então, primeiro é a questão do autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, muito mais a nossa vida fica fácil, inclusive empreendendo. Porque você sabe para o que você vai dizer sim, para o que você vai dizer não. Você sabe que tipo de negócio que você quer ter. De repente, você quer um negócio para trabalhar por meio período, porque para você é importante estar com seus filhos, e está tudo bem. Se você tem esse autoconhecimento, você não vai ficar se cobrando pela régua dos outros, né? De que a minha vizinha está faturando mais que eu. Tá bom, mas talvez para ela seja importante esse faturamento maior e eu tenho outras prioridades aí dentro da minha vida. Então, por isso que esse está como número 1. O segundo é perfil para empresa. Alguma pergunta, não? Eu acho que alguém abriu o microfone sem querer. Estava a Maria Terezinha, mas eu não tinha conseguido identificar se ela queria perguntar alguma coisa. O segundo é a questão do avaliar se tem perfil para empreender, tá? Então, primeiro, empreendedorismo é alguma coisa que você constrói, a gente se torna empreendedor. A média de quem já nasce empreendedor é de 3 a 4% só da população, tá? O que é importante você ver, assim, eu quero empreender? Eu estou disposta a pagar o preço? Porque como a Sônia falou, né, muitas vezes, assim, se mostra um glamour do lado de ser empreendedora, do protagonismo, de ser dona do seu negócio, mas não mostra quais são os bastidores, o perrengue, que muitas vezes você trabalha sábado, domingo, feriado, e aí por diante, né? Então, isso é uma das coisas importantes. Ah, legal, eu tenho perfil para empreender. Tá, e que tipo de empreendedorismo você vai fazer? Você precisa ir para algum modelo pronto, por exemplo, eu quero ser uma empreendedora de franquia, ou eu quero desenhar e fazer o meu negócio, tá? O terceiro é saber onde você quer chegar com o seu negócio, no sentido realmente, assim, de ter os objetivos. Então, aí você consegue desenhar e, a partir daí, ter as estratégias, se você souber aonde você quer chegar. Quarto, analisar opções, tá? Existem algumas questões que muitas vezes as pessoas ficam limitadas em relação a qual tipo de, eu já entendi que eu vou empreender em franquia, por exemplo, legal, eu tenho desde uma franquia que vai trabalhar com sobrancelha definitiva, com uma franquia que vai trabalhar com educação, e eu preciso ver qual delas eu acho que faz mais sentido para mim, tá? O quinto, que também é super falado aí por várias pessoas, do começar pequeno, mas pensar grande, só que eu tenho uma ressalva no sentido de que você ser uma grande empresa em termos da sua marca pessoal. Então, que seja um negócio que você tenha orgulho, não precisa ser um negócio escalável, você não precisa pensar em eu quero ser uma Apple no futuro. Não, gente, porque tem diversas formas aí de empreender, e que bom que tem tudo isso, né? Mas o pensar grande é no sentido de que você não vai querer fazer alguma coisa mais ou menos, né? Porque é o seu nome que está ali, que você empresta para a empresa. E o sexto é o estudar e o mercado de atuação, tá? Então, tem várias, assim, órgãos no Brasil que dão informação gratuitamente para empreendedores. Então, é muito importante de onde você for decidir quais são os caminhos e tudo mais, que você tenha estas informações, ok? Queria pedir para vocês colocarem, por enquanto, até aqui, se está tudo ok, se tem alguma dúvida, como é que está para vocês aí essas informações. Ok. Podem ficar à vontade. Pode abrir o microfone, pode trocar ideias com a Ana. Ok. Legal.
Tá ótimo. Dúvidas, perguntas, angústia, alguma coisa ou tá tudo bem? O Sérgio está falando, levanta a mãozinha, porque ele não consegue ficar quieto totalmente, entendeu, Sônia? Legal, então vamos continuar para as outras dicas, que acho que é interessante. O 7º é eleger um mentor e uma mentora, tá? Isso é uma coisa muito bacana e que eu vejo que teria me ajudado muito a eu errar menos, tá? Se eu tivesse, quando eu comecei a empreender isso. Quando eu estou falando de mentor ou mentora, não precisa ser alguém formal, não precisa ser alguém pago, mas pensa em alguém que é próximo de você e que você fala assim, caramba, essa pessoa faz de um jeito assim muito bacana, tem umas sacadas, tem uns comportamentos assim que é alguém que eu admiro, que é com quem eu me identifico, que é uma pessoa que inspira, né? Então é importante você, de vez em quando, ter estes contatos com essa pessoa, trocar, porque às vezes a gente fica tão imersa no negócio que você não consegue achar a solução. E alguém de fora, e que talvez já tenha passado pelos mesmos desafios que você, pode te ajudar e ajudar muito nisso. Tá? Hoje eu tenho a oportunidade de ser mentora, né? Eu fiz algumas qualificações e tudo mais, e eu vejo assim o quanto que para o mentor também é incrível, porque eu aprendo demais com as minhas mentoradas. Então não pensem que é uma via de mão única, porque vocês também têm muitas coisas para trazerem, para trocarem, é um ganha-ganha, tá? A questão da experiência, que está como o 8º, é importante vocês começarem a pensar, quando vocês se relacionam com clientes, como é que vocês fazem o tipo de venda e o tipo de abordagem? Vocês estão querendo vender especificamente um produto ou serviço, ou vocês conseguem trazer um valor agregado, porque para a pessoa você vai trazer um benefício de fato? Vai ser algo assim que aquela sua proposta fica meio que irresistível no sentido de eu preciso disto, tá? E isso é comprovado através do momento de quando você oferece experiência. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu queira comprar uma viagem. Hoje, a coisa mais fácil é você entrar no Google, você faz a sua viagem, né? Você monta aí, você faz uma reserva sozinho, você faz uma troca aí de compra passagem aérea, uma série de questões. Por que eu contrataria um agente de viagens? E tem muitas pessoas que contratam, eu, inclusive, já contratei, porque existem benefícios através disso. Você sabe que você vai ter o quê? Uma tranquilidade, que a pessoa não vai se preocupar com isso. Então, é por isso que é importante ter essa questão aí dos benefícios. Parte de planejamento e controle, tá? Então, assim, eu acho que bom que você está gostando, porque eu fiquei preocupada, tem gente saindo, eu falei, nossa, o que será que está acontecendo? Planejamento e controle também são coisas aí bastante importantes para nós, né, assim, quando estamos à frente de um negócio, é onde você pode trabalhar menos e ganhar mais, então eu gosto muito disso, de trabalhar menos e no final ter mais dinheiro aí no bolso. E o menos é mais e antes feito do que perfeito. Isso é totalmente assim, nós mulheres somos muito autocríticas, tá? Tem diversos estudos que falam assim, que se um homem tem 60%, até 70% das competências para um cargo, ele vai lá e se aplica, tá? Ele se inscreve, e se a gente não tiver 100%, nós não nos sentimos seguras e nem nos permitimos a oportunidade. Então, por isso que é importante ter essa clareza, porque assim, só não vai errar quem não faz, e se você esperar para lançar a sua empresa, para lançar o seu produto ou serviço, quando ele estiver perfeito, sinto te dizer, mas dentro do contexto Bunny, você já está atrasada, o seu produto já tem um monte de concorrência, talvez ele já não tenha mais tanto aquele mercado do que quando você imaginou, de quanto você desenhou, tá? O faça mais com menos é muito uma questão realmente assim de procurar utilizar os recursos que você tem e como é que eu consigo otimizar. Às vezes as pessoas acham que precisam ter um escritório, que precisa ter uma loja física, que precisa de uma série de coisas, e lembrem que hoje em dia o mundo é
assim, não tem mais limite para quem vocês podem ter clientes. Se você tiver um Instagram, você pode postar algo no correio, por exemplo, você trabalha com e-commerce de roupas, e vai para qualquer lugar do mundo. Então, não precisa necessariamente ter, assim, um gasto com um espaço físico para vender, tá? E o confie na sua intuição, gente. É super importante porque nós temos isso, o tal do sexto sentido, isso é uma característica de gênero, né? Então, as mulheres têm isso, e muitas vezes, não estou falando para que tudo vocês vão decidir com a intuição, mas muitas vezes vocês vão lembrar de dúvidas que vocês tiveram na vida de vocês, em processo de tomada de decisão, que você fica naquela encruzilhada de vou para a direita e vou para a esquerda, o que eu faço? E aí vem aquela intuição, fala, vai para a direita. Só que você não ouve, você vai para a esquerda. O que acontece depois? Você fala, poxa, eu devia ter ido para a direita, que era o melhor caminho ali para mim, né? Daria mais certo e tal. Então, por isso que eu falo assim, para confiar na nossa intuição. E a 13ª dica é para ser resiliente e ter inteligência emocional, tá? Quando eu falo de inteligência emocional, principalmente a questão do autocontrole e do autoconhecimento, porque a inteligência emocional, ela tem também um lado da gente se relacionar com os outros e tudo mais, mas principalmente essa questão de autocontrole e de autoconhecimento é super importante, e a resiliência, não sei se vocês conhecem esse termo, quem conhece, põe no chat, ou quem não conhece, coloca, por favor, que não conheço. Resiliência, vamos lá, quem sabe o que é resiliência? Sim, conheço, Cida. Legal, então explica para nós, Cida, Cisne Negro, quem que gostaria de abrir o microfone e dizer o que é a resiliência? Joana, você quer falar? Sueli, se quiser falar, falou que conhece. Vamos lá, quem que gostaria de compartilhar conosco? Uma de cada vez. Oi. Oi, Cida, conta pra gente o que é resiliência. É a capacidade, né, que a gente tem de passar por cima das dificuldades, né? Mesmo que você vá lá ao fundo do poço, mas você volta, né? Uma fênix, né? Você vai lá embaixo e volta poderosa de novo, porque todos nós temos essa capacidade, né? Diante das dificuldades, né? A gente se refazer, retomar, né? Fazer melhor. Uhum. Legal, bacana, Cida. Mais alguém gostaria de completar o que a Cida colocou? Eu só vou, se você me permite, Cida, a Helen se colocou a capacidade de recomeçar também, mas tem uma sutileza que faz toda a diferença, tá? O termo resiliência, ele vem da física. Gente, eu não vou conseguir explicar física para vocês, que eu odiava física na escola, foi uma sofrência para eu conseguir passar no colegial, tá? Assim, pessoas de humanas não são boas de física, mas de uma forma muito simples, a gente pensar num movimento de um elástico, tá? Então, pensa aqueles elásticos que a gente coloca no cabelo, aí que prende o cabelo, o que a resiliência da física traz? Que é a capacidade que você tem de se distender e voltar ao estado inicial, só que tem um detalhe que a Cida não colocou, que é o quê? É com o mínimo de desgaste possível, tá? Tem uma mãozinha levantada, Conceição. Dona Nanami levantou a mão. Tá. É a Nanami. É a Nanami. Isso. É a Nanami. Eu acho que é o retornar ao original. Quando supõe que tem um plástico, se amassou, ele vai tentar retornar ao tamanho original que ele foi esmagado. Ou pode se recobrar facilmente e adaptar de uma má fase ou má sorte. Eu entendo assim. É isso mesmo. A pessoa passa.
Legal. Então é bacana, assim, Cida, não está errado o que você falou, tá? Tá certinho tudo que vocês colocaram. Só que o que acontece é que, assim, às vezes a gente tem essa capacidade de ressurgir das cinzas e de uma forma pesada, sofrida. E eu acho que a pandemia tem trazido para nós aprendizados. Eu, por exemplo, tenho aprendido muito nesse sentido de como conseguir se adaptar, como conseguir ressurgir das cinzas, mas sem sofrer tanto em algumas questões, sem me culpar tanto, sem deixar a coisa pesada, tá? Então, por isso, assim, que é importante essa questão aí da resiliência, que a gente tem sido aí muito desafiada, né, assim, nesse 1 ano e pouco, ainda mais do que era antes. Pode passar o próximo slide, por favor, Conceição? E agora eu vou para a parte que eu acho a parte mais gostosa aí desse bate-papo com vocês, porque é trazendo exemplos de mulheres empreendedoras que percebam, eu vou fazer a leitura aí de alguns casos, eu queria que depois vocês me falassem o que vocês percebem de semelhanças ou de diferença desses casos. Vou apresentar 6 para vocês, tá? Então, o primeiro é de uma empresa de aplicativo chamado Lady Driver, que ele é um concorrente do Uber, tá certo? A fundadora do Lady Driver, ela foi assediada num táxi, e ela teve a ideia de abrir um aplicativo de transporte exclusivo para mulheres. Então, só mulheres que vão e só mulheres que dirigem, tá certo? Segundo caso é uma empreendedora, o nome da empresa é Mandala Comidas Especiais, a Adriana. Ela tem uma empresa com o marido. Ela descobriu, quando ela estava na gravidez do 2º filho dela, que ele desenvolveu ele tem um problema de alergia de alguns tipos de comidas, tá? E ela não conseguia comer qualquer coisa que não fosse dentro de algumas restrições. Por conta disso, ela abriu uma empresa que o lema da empresa é: incluímos pessoas ao excluir ingredientes. Então, ela viu assim, poxa, eu estou amamentando, estou com um filho pequeno, eu tenho um trabalhão para fazer a minha comida, porque eu não posso comprar dos outros lugares aonde já vem prontas. Será que existem outras mulheres, né, com esta situação? O que vocês identificam nesses 2 casos que é semelhante? Vocês percebem que foi por uma dor ou um problema que elas criaram um negócio? Então, uma foi por um problema da alergia alimentar. Oi, boa noite. Sim, achei que uma necessidade também, né, Ana? Uma necessidade. Isso, tá? Então, foi uma necessidade, sim, delas e de outras pessoas. Então, é importante ficar muito claro que uma empresa, ela só tem 2 razões de existir. Ou ela vai atender uma necessidade ou ela vai resolver um problema, tá? Se você tem uma empresa, só faz sentido ter uma empresa se ela ou solucionar um problema de alguém ou se ela atender uma necessidade. Então, foi isso mesmo, Mônica. No caso específico, ela tinha destas, né, empreendedoras, o que elas queriam era resolver um problema delas, uma dor delas, como falam as pessoas aí de marketing digital. Tem mãozinha levantada. É Nanami ou Nanami? Nanami. Tá. Eu acho que a necessidade obriga a mulher, ou seja, qualquer empreendedor, a procurar uma forma de interagir, de resolver o problema, de buscar, pesquisar, estudar, compartilhar com outras pessoas seu problema, para poder se levantar e se erguer e respirar um pouco. Sim, perfeito. O que a gente fala que a aprendizagem, ela vem pelo amor ou pela dor, né? Assim, muitas verdade, vezes tem verdade, esses caminhos, assim. Aí, para não ficar só no problema ou na dor, eu queria que a Conceição colocasse o próximo slide, porque são situações aí, mais outros casos aí de empreendedoras. Então, por favor, aí pode apresentar para o pessoal aí os outros casos. Sérgio. Ah, é o Sérgio, tá.
Olha só que bacana, né? Aqui do lado direito, a gente tem uma empreendedora que ela montou uma oficina mecânica, tá? Porque ela foi muito mal atendida, ela foi enganada, cobraram coisas que não colocaram no carro dela e ela ficou indignada com aquilo. Ela falou assim: não vou fazer mais isso com a mulherada, não. Vou ensinar as mulheres o mínimo necessário a entenderem de mecânica para que isso que eu passei ninguém mais passe, tá? É Meu Mecânico aí o nome da empresa. E do lado esquerdo tem a Juliana. A Juliana é uma veterinária apaixonada por bichos, principalmente cachorro, tá? E a Juliana, quando foi viajar, que ela fez um programa aí ela foi estudar fora, ela teve que deixar o cachorro dela na casa dos pais, e ela sofria com não ter podido levar aí o melhor amigo, o bichinho dela de estimação. E ela montou uma empresa que hoje trabalha com essa questão, ela faz toda a consultoria de como você, se você quer fazer uma viagem, seja para o Brasil, seja fora do Brasil, o que você precisa preparar de documentação, quais são os trâmites legais e tudo mais, tá? Então, a empresa dela nasceu de uma paixão pelos bichos, tá? E aí, Sérgio, por favor, coloca os outros dois. E são empreendedoras sociais, né? Então, quando a Sônia e a Conceição falaram que teriam, talvez, pessoas que trabalham no universo aí das OSCs, né? Também chamado aí de terceiro setor, então eu achei que era super importante trazer para vocês, compartilhar com vocês a questão do empreendedorismo social, e tem dois casos aí que são muito inspiradores. Uma é da Carola Videira, ela é a fundadora da Turma do Giló. A Turma do Giló é uma associação sem fins lucrativos que faz um processo de inclusão nas escolas. Então, ela trabalha com toda a comunidade escolar, desde preparar os professores para receberem todas as crianças, tá? E isso surgiu porque a Carola tem um filho com deficiência, o filho dela tem paralisia cerebral, e ela começou a ficar, assim, muito triste, muito chateada, porque o filho dela, nenhuma escola queria aceitar o filho dela, e ela falou assim: poxa, não é justo isso, e alguém tem que fazer alguma coisa para que isso aconteça de uma forma diferente, para mudar no Brasil. Esse trabalho que ela faz é escolas públicas, tá, gente? Então, escolas estaduais, escolas municipais. E a Edna Vascello Goldoni, que ela é a pessoa que tem hoje o Instituto IVG, ao qual eu tenho o prazer de ser a coordenadora da academia do Instituto. A Edna, ela teve uma carreira brilhante, corporativa, de muito sucesso, então, algumas vezes, prêmio Top of Mind de vendas e tudo mais, e ela chegou em 2018 e falou assim: eu já cheguei até além de onde eu imaginava que eu poderia chegar, vou vender a minha empresa e vou abrir aí uma associação, um instituto para empoderar as mulheres, inspirar as mulheres. E ela começou com um projeto Semeando Pérolas, então ela fazia palestra para mulheres, entregava colar de pérolas. Quando teve a questão da pandemia, deu um desespero, um inconformismo na Edna, no sentido de dizer assim: não vai ser a pandemia que vai me deixar de impactar, de ajudar outras mulheres e tal, como é que eu posso, além da pandemia, ou apesar da pandemia, trazer alguma colaboração, porque é um momento que as mulheres ainda estão precisando, talvez estejam precisando mais do que antes. E aí ela criou o programa de mentoria colaborativa. O programa de mentoria colaborativa, ele é um programa voluntário, tá? É o maior programa já de voluntariado de mentoria. Só para vocês terem uma ideia do impacto social, a gente já tem mais de 1.000 mulheres que em menos de um ano passaram por processo de mentoria individual, e existe em live, tem toda uma trilha de conteúdo, então é muito bacana também. Conceição, você pode ler para mim, por favor? Porque fizeram uma observação no chat, mas eu não consegui pegar. Se puder compartilhar com nós. A Cida Freitas falou que, além de oferecer a mão de obra de mais qualidade, essas mulheres quiseram contribuir com o bem-estar das pessoas.
Sim, sim. E é isso o grande norteador do empreendedorismo social, tá, gente? Assim, não é que não vá ter um fim no sentido de trazer uma receita. Você não pode ter lucro se você é uma associação sem fins lucrativos, mas você nasce, sim, identificando como é que você vai impactar o seu entorno, como é que você vai impactar a sociedade, né? Então, é realmente voltado para isso. O que eu vou trazer de melhor para as pessoas, o que falta, e com isso você faz uma atuação em rede para alavancar os seus resultados através das parcerias. Então, como a Edna faz aí de movimentar esses mentores, como é que ela consegue 300 pessoas altamente capacitadas e especializadas, muitas vezes são pessoas que têm cargos altíssimos em organizações, essas pessoas se disponibilizam a doar por mês 4 horas para fazer mentoria gratuita, né? Isso é muito rede de contato pessoal delas. Fale. A dona Nancy fez um comentário que a dificuldade de desenvolver criatividade. Faz um favor para mim. Como é que é, Conceição? A dona Nancy fez o seguinte comentário: a dificuldade desenvolveu a criatividade, né, em referência aos exemplos que você apresentou. Sim, sim. E o bacana é que tem um lado do inconformismo muito positivo, no sentido de que eu preciso fazer mais. Né, assim, quem mais eu posso impactar? Como é que a gente consegue ampliar? Quais outras coisas que faltam? Então, isso é muito bacana, que é uma diferença grande do empreendedor. O empreendedor tradicional, ele é voltado mais para resultados, efetivamente, para geração de lucro e tudo mais. E, gente, não estou dizendo que um é melhor que o outro, tá? Só são perfis diferentes, é isso que é importante aí deixar claro para vocês, né? Porque eu, muitas vezes, não me identificava, eu não me via como empreendedora até eu descobrir o empreendedorismo social. Então, eu não achava que eu tinha perfil para empreender, eu não achava que eu era boa o suficiente para isso, né? Remo, boa noite, do Rio Grande do Sul, é isso que você está falando com a gente? Ele colocou aqui no chat, Conceição. Não, eu sou daqui de São Paulo mesmo, conselheiro do Grande Conselho Municipal do Idoso. Ah, é que eu vi alguma aí coisa... estou acompanhando, não quis interromper aí, desculpa. Não, imagina que eu vi do Sul, aí eu vi que subiu ali rápido. É região sul. Ah, que legal. Desculpe que eu estou aqui só acompanhando, tá? Seja muito bem-vindo. Se tiver também alguma coisa, fique aí super à vontade. Tá. Obrigado. E pode passar o próximo, por favor, Sérgio? Eu acho que a dona Nanane levantou a mão. Quer falar, dona Nanane? O microfone abriu e fechou. Dona Nanane? Acho que não. Não. E aí, então, para a gente ir para o encerramento, né, eu acho que existe uma coisa muito bacana, porque hoje em dia se fala muito em propósito, né, e tem muitas pessoas que não sabem nem direito o que é, ou que às vezes entram numa angústia de, eu não sei qual que é o meu propósito, como eu faço para descobrir e tal. Às vezes a gente leva uma vida para descobrir, ou alguns anos. Eu tive que passar por um processo de depressão para conseguir, assim, ter uma clareza do meu propósito. Não acho que as pessoas precisam passar por isso, mas comigo foi desta forma. Então, eu vejo que a depressão me trouxe o presente de eu descobrir aí a questão da minha atuação e do quanto que para mim era importante a questão do empoderamento feminino, mas eu vejo, assim, que as pessoas que já sabem o propósito, isso facilita para você montar o seu negócio, porque você trabalhando de acordo com os seus propósitos, de acordo com os seus valores, com o que para ti é importante em todos os sentidos, e aí não falo só financeiramente, né, seja valores aí familiares e pessoais, isso leva uma escadinha para depois, com isso você vai ter uma dedicação e você vai ter esse inconformismo para que o seu negócio dê certo, impacte positivamente as pessoas. Então, por isso tem essa questão do trazer o dinheiro, e por fim, muitas vezes você pode construir aí, deixar um legado,
né? Então, acho que é muito, vale a pena a gente refletir sobre essa questão, né? Do quanto que as pessoas aí que são muito apaixonadas por algumas questões e que colocam alguns pontos como inegociáveis, talvez consigam ter resultados aí diferenciados, né? E aí, pode colocar, por favor, Conceição, o último. E fica o convite para que vocês sejam aí protagonistas, tá, da tua vida. Quando eu encontro com as pessoas que foram meus parceiros no banco e que perguntam assim, Ana, você não tem saudade da época de banco, né? Assim, como é que é? Porque eu virei uma pessoa muito diferente das pessoas com as quais eu convivi. Aí eu falo assim, eu tenho, sabe do que eu tenho? Do dia 28. Que era aquele dia certinho, que entrava o dinheiro na minha conta, que saudade daquilo. Mas, assim, todas as outras coisas que eu tenho hoje, de poder fazer o meu horário, de poder curtir a minha família, então, assim, me permitir uma série de coisas que o estilo de vida de quem empreende permite, para mim, assim, vale muito a pena, né? Assim, então, acho que a gente tem que analisar sempre assim, pesar o que eu ganho e o que eu perco, né? Assim, como é que tá isso? Vale a pena? Faz sentido? Então, para mim é difícil a questão da instabilidade financeira, mas eu tenho muita certeza que eu quero empreender? Sim. De que maneira que eu vou conseguir ter alguns clientes que todos os meses me garantam um mínimo para eu pagar minhas contas, por exemplo, né? Será que eu posso fazer um contrato de ano? Será que eu posso fazer um programa de assinaturas? E aí por diante, tá? Oi? A dona Cida fez um comentário aqui, a dona Cida Freitas. Ela diz o seguinte: um empreendimento só dará certo se você oferecer o seu produto ou mão de obra, sempre de boa qualidade, envolvendo as pessoas, aceitando as críticas, transformando-as em aprendizado, ou seja, precisamos muito uns dos outros. Sensacional. Tem nota, Sérgio, junto com essa lista de presença? Tem como pôr estrelinhas, alguma coisa assim? Nota 11, maravilhoso, é isso mesmo. E cada vez mais, se a gente parar para pensar, as pessoas estão, assim, mais dando valor para empresas que te atendam de uma forma humanizada. Eu vou fazer uma provocação aqui para vocês, que é o seguinte, eu estou com um problema num fornecedor meu de celular, tá? Não vou falar o nome, para não expor. Eu precisava já ter resolvido isso há uns 15 dias, porque eles fizeram uma venda de um produto que eu não comprei e colocaram em débito automático, só para vocês entenderem qual que é o problema. Por que eu estou adiando há 15 dias? Porque eu sei que eu vou passar um nervoso, eu vou ficar horas, a pessoa com quem eu for falar no telefone não vai resolver, isso vai me causar um estresse. Então, assim, eu já decidi o quê? Vou numa loja física em tal dia, assim, não vou passar por esse sofrimento, eu já tenho uma expectativa muito ruim, olha só que coisa, né, assim, horrível. Então, é isso que é importante a gente pensar, assim, poxa, como cliente, como é que eu quero que seja a expectativa, né? Eu quero que a pessoa fique feliz, porque, de repente, eu mandei um bilhetinho à mão e eu me senti única com aquilo, que são coisas, assim, extremamente simples e sutis, que as pessoas que trabalham com artesanato têm, assim, uma facilidade de fazer. Vou dar um exemplo para vocês. Eu encomendei um bicho para minha sobrinha, ela ama um porco, e o porco dela estava detonado, porque já foi para a máquina de lavar, uma série de coisas e tal. Eu descobri uma pessoa que fazia sob medida com base nas fotos. Ela chegou para mim e falou assim, Ana, qual que é o nome da sua sobrinha? Aí eu falei, Giovana. Ela falou assim, tá legal. Eu falei, mas por que você quer saber, né, assim, para marcar alguma coisa? Não, é porque a gente manda uma cartinha no nome da criança. Então, quando ela abre, vem assim, oi, Giovana, tudo bem? Espero que você goste da Isabela, que foi o nome que a Giovana batizou a porquinha. Ela foi feita com muito carinho. Olha, a Isabela não está aqui para substituir o Geleia, que era o porquinho que a Giovana tinha anterior, que estava detonado, mas ela veio aqui para fazer parte da família. Você vai cuidar bem dela? Olha, gente, que coisa assim bacana, né? Que tem um lado de contação de história, tem uma coisa de uma humanização, de uma leveza. Então, eu acho que são coisas muito simples que a gente pode fazer e que, às vezes, a gente não tem ideia do quanto que aquilo vai marcar para a pessoa que está recebendo. E esse marcar para a pessoa que está recebendo é isso que vai fazer vocês venderem mais,
porque eu estou contando para vocês aqui, numa palestra de empreendedorismo, um comportamento simples, mas que foi lindo, foi incrível, né? Que eu achei, assim, muito bacana, tá? Oi? A Adriana está dizendo assim, sempre bom ver depoimento de mulheres empoderadas. Estou entrando agora no universo do empreendedorismo e estou super empolgada. Ah, que legal, fico super feliz aí. Eu acho que a gente tem que trabalhar mais, Adriana, a questão da sororidade, tá? Mas no sentido de não como hashtag, mas de fato. Eu acho que as mulheres têm uma coisa gostosa de se reunirem em redes de mulheres empreendedoras, participarem de grupo. Então, eu acho que isso é importante, muitas vezes, para a gente se sentir apoiada, encorajada e conseguir trocar as figurinhas, né? De repente ter alguém que possa te dar algumas dicas. Acho que é super bacana isso, fico muito feliz que você esteja nesse caminho e com essa sintonia. Conceição, não sei se tem alguém que queira fazer alguma pergunta, senão acho que seria interessante se a gente pudesse fazer a lousa, né, assim, trazer aí para as pessoas. Aqui ninguém de mão levantada, gente, alguém quer falar, fique à vontade, por favor, expressem aí as inspirações que vocês estão tendo aí com a fala da Ana, fiquem à vontade. E não, Sérgio, manda bala. O que eu gostaria de pedir, gente, se vocês me permitem, para que o Sérgio faça, é que vocês podem ou falar, ou vocês podem também escrever no chat, como vocês preferirem, né? Assim, o que vocês estão levando dessa nossa conversa, desses minutos aí? Eu sei que é rápido, mas o que de repente, assim, foi algo que você fale assim, poxa, isso foi legal por tal motivo, então, assim, seria bacana se vocês pudessem compartilhar no sentido de, assim, por que valeu a pena essa nossa 1 hora juntos, né? Porque o tempo hoje, ele é muito precioso para nós, né? Então, o que vocês levam aí desse bate-papo? Vocês querem colocar no chat? Vocês querem falar? Sérgio, você vai abrir a lousa para ir colocando para nós? A Adriana colocou motivação, a Sueli, me senti motivada a continuar, legal, Sueli, às vezes a gente está perto de ter resultados bons, mas como a gente nunca sabe quando que vai ser aquele momentinho da virada, a gente não pode desistir, porque de repente você está super pertinho das coisas assim alavancarem, darem certo, não é fácil, tá? Se alguém chegar para você e falar assim, ó, fique rico em 1 semana, faça milhões e tal, desconfie, porque todas as pessoas que eu conheço que conseguem resultados através do empreendedorismo é com muita relação, né? É depois de muitos erros. O que a gente tem que fazer é errar rápido, né? Assim, no sentido de que logo a gente consiga fazer os ajustes necessários. Inspiração, muito importante. Que legal, muito bacana. Certeza de que somos capazes de oferecer qualquer coisa. A pessoa, esse aqui não consegui ler inteiro, deixa eu ver aqui. A pessoa em todos os campos da vida, se fizer com amor e perseverança, que estou no caminho certo e continuar, desbravando e crescendo. Sim, Magnólia, e se precisar de ajuda, de consultoria, o Sebrae tem gratuitamente para os empreendedores. Você pode agendar uma consultoria online de várias áreas, tá? Eu não sou funcionária do Sebrae, eu sou prestadora de serviço, mas eu gosto de divulgar, porque às vezes as pessoas não sabem que podem usufruir de serviço, e o Sebrae, ele existe para apoiar o empreendedor, tá? Então, a razão de existir do Sebrae é o apoio ao empreendedorismo. Inclusive, a gente tem, dentro do Sebrae, existe uma área que é só Sebrae delas, porque o Sebrae mesmo identificou o quanto que era importante o protagonismo feminino, quanto que era importante fortalecer as mulheres empreendedoras, que nós fomos mais impactadas do que os homens em termos de pandemia, em termos de volume de trabalho, tá? Maravilha, ampliar os nossos conhecimentos, motivação, dicas muito boas, gostei, gratidão, o quanto é importante a união, sim, muito legal. Acho que o Sérgio está fazendo, né? Vai colar do chat, Sérgio? Sérgio, você pode falar agora, tá? A gente deixa.
Se você quiser agora falar, a gente deixa, tá, Sérgio? Aí o Sérgio, né? Ele falou muito. Tá, porque a gente ficou brincando com ele, que a noite era das meninas. Que ele não. É porque eu estou compartilhando, aí eu não tenho visão. Para não poder falar, eu tenho que sair do compartilhamento. Mas tá certo. É isso, não. Tá certo. Eu coloquei o link na sala, no chat. É só clicar no link, né? Vou colocar ele aqui novamente. E vocês já têm acesso para poder fazer o que vocês quiserem aí. Fazer a ideia que a Ana está colocando, né? Tá. Você consegue copiar também das pessoas que já escreveram, Sérgio? No chat? Só se o Charles for falando para mim, aí eu vou. Você vai falando, Charlito? Pessoal, clica aí nesse link para vocês poderem entrar no Jamboard. Ó, tem pessoas aqui, ó. Estou vendo várias pessoas aqui. Só tá entrando. Aí é só digitar. O que falou? Motivação. Eu não vou por assim, não. Eu achei que você conseguia copiar e colar. Não. Mas eu consigo aqui rapidinho, ó. Motivação. O que mais? Me sentir motivado a continuar. Qual? Me sentir motivada a continuar. Sentir motivada a continuar. Certeza que estou no caminho certo. Certeza. Continuar desbravando e crescendo. Certo. Oi, fale. Nanami, eu acho a perseverança na vida, seja em qualquer circunstância, a perseverança na vida da gente é essencial. Disciplina, vontade de querer crescer, seja no acerto ou no erro, é do erro que a gente aprende a crescer. Sim, perfeito. Perseverar. A perseverança, ela tem um nome diferente, mas que é um sinônimo de uma das características dos empreendedores de sucesso, que eu falei para vocês lá no começo da CCS, do Sebrae, né, que tem do Empretec, é a persistência. Das 10 características, uma delas é essa, é a persistência. Então, realmente, os empreendedores de sucesso, a diferença é que quando as pessoas logo desistem, já falam assim, acho que eu já vou mandar currículo, empreender não é para mim, as pessoas vão e fazem. Então, primeiro, não desistem, né? E quando tem dificuldades ou tem erros, conseguem entender que aquele erro faz parte, fez com que você chegasse até onde você está. Assim, que não tem como você não errar. O que eu brinco é que no começo a gente mais erra que acerta, depois a gente melhora isso. Hoje, depois de 10 anos... Porque a gente aprende com o erro da gente. Sim. Ou erro que outras pessoas aprenderam também. Por isso que acho que compartilhar, olha o que está acontecendo comigo, e pensar no que é que não deu certo. Eu vou aprender com isso, eu vou crescer com isso. Sim. Eu acho que a necessidade não é entrar com um pé para frente e 2 para trás, não existe isso. Aí que não vai dar certo. Você entra sem medo e falar, não, eu vou perseverar, eu vou lutar, eu vou conseguir. Senão eu não vou conseguir nada. A Joana estava falando e depois a gente te chama, Magnola, que você falou que gostaria de compartilhar uma ideia, tá? Joana. Não, eu falei assim, só erra quem faz, né? E quem aprende a ouvir bastante, aprende muito, né? Sim. A gente tem dificuldade de ouvir, né, Joana? Aprender a ouvir muito, né? Sim, perfeito. E aceitar errar, né? E aceitar errar também, né? Ouvir crítica que é construtiva, né? Sim.
E não é fácil, né, gente? Não é fácil. Ninguém gosta de ouvir crítica, a gente só gosta de ouvir elogio, né? Vamos combinar que você tem que colocar, que nem eu brinco, as sandalinhas da humildade para falar assim, poxa, é verdade, isso é uma coisa que me incomoda e eu já estou tentando, né, assim, mudar, tenho trabalhado, mas está difícil, né? Quem que... A Cida levantou a mão. Magnólia tinha colocado no chat que gostaria de compartilhar uma ideia. Oi, Magnólia. Oi. Oi. Oi, boa noite. Tudo bem? Gostaria de dar uma ideia. Posso falar? Lógico, deve. Eu tenho uma filha que tem síndrome de Down. Tá. E ela desenvolveu doença celíaca. Tá. Né? Mas muito alérgica. E nós viajávamos, passeávamos muito antes. Aí veio a pandemia. Aí a pandemia me ajudou nessa parte. Aí eu comecei a pensar como viajar com ela sem poder ir num restaurante, sem poder isso, sem poder aquilo. Não posso nem entrar numa padaria com ela que o glúten fica circulando. Olha o que eu pensei. Eu ganhei uma mala, forrei a mala, comprei um aparelho que vem forninho, cafeteira, grelhinha, um rabo quente e montei uma cozinha portátil dentro de uma mala. Ai, que legal. No aeroporto com a mala, que é a cozinha dela. Que bacana. Aí, coisas ali dentro, tudo separado, ela tem os talheres dela, copo dela, tudo separadinho, e a gente vai poder continuar vivendo feliz e adiante. Gente, que ideia genial, né? Olha só. Que legal. Mas isso me fez ficar em casa, pensar numa solução, porque nunca mais ela foi para a casa dos irmãos sem levar a marmita dela. Outro dia fomos comemorar um aniversário num lugar, mas ela teve que levar a pizza dela. Sabe, aí você chega num lugar assim, no restaurante, abre a comida dela e ela come, tem que ser tudo assim. Enquanto as empresas ainda não têm não estão prontas, né, empresas, hotéis, enfim, tudo para receber as pessoas que têm essas questões aí alimentares, realmente é um desafio, né, de como ela não estar com a gente, mas também dentro de uma saudável, né, assim, porque a celíaca é preservação da saúde, né, não é porque ela não é uma opção, eu sou vegetariana, não, eu não posso comer, né, legal, muito bacana. Eu vou estar contando a história aqui, fazendo uma outra palestra, vai ser mala da filha da Magnólia, já viralizou. Ana Carolina. Né? Assim, olha só que depois do Instagram, ela vai apresentar a mala dela. Legal. A corinha dela. Tem uma pessoa que eu conheço que ela tem diabetes, uma menina nova, e ela montou uma loja online de coisas voltadas para pessoas diabéticas também. Então, é muito interessante, realmente. Ô, Magnólia. Oi. Magnólia, Nanami. Você pode entrar isso daí como um empreendedorismo seu. É uma invenção sua, que você pode aperfeiçoar, vai no Sebrae, que você vai aprender a aperfeiçoar essa malinha para você. Tem muita gente celíaca. Às vezes fazer pode oferecer isso. Às vezes oferece os kits, não do forno, por exemplo, mas das outras coisas, dos outros utensílios, talvez, né? Não. Legal. Vocês estão Cida e a dona Joana. Tá bom. Elas querem falar. Tá ótimo. Não, eu falei isso aí, que era cozinha em uma mala, né? Ela... Sim. Eu sei que cerveja sua filha já pode, Magnólia com a Corona, tem uma amiga minha que toma, que é celíaca, então pelo menos cerveja, se ela tiver em idade, ela já consegue já, assim, brindar com vocês, né, se ela tiver mais que 18 anos. Dona Cida? Magnólia, tá fechado o teu áudio, tá?
Eu vi que você está mexendo a boca, mas... Tem 30 anos, ela tem 30 anos. 30? Então, também não pode. Tá. Cevada, trigo, centeio. E cerveja tem malte. Você tem uma ideia? Quando foi diagnosticado, eu tive que trocar tudo na minha casa. Todos os eletrodomésticos, os talheres, maquiagem, tudo. Higiene pessoal, tudo. Você tem que ver como ela com o trabalho todo psicológico, né? Ela aceita super tranquila. Igual hoje, a minha mãe estava comendo uma bolacha, ela falou assim, deixa eu ver essa bolacha. Ah, não posso, essa daí eu não posso. Tranquila. Mas assim, foi um trabalho, né? Uhum. Mas é a vida, é a resiliência, né? Conceição, quem que Dona você Cida, falou? Dona Cida. Dona Oi. Cida, oi? Não, eu só queria fazer um comentário. Quando a gente tem qualquer tipo de empreendimento, seja ele pequeno ou grande, né? A gente olhar para os nossos colaboradores como parceiros, primeiro, né? Olhar para os nossos consumidores como investidores da nossa empresa, né? Importantíssimos, né? Tentar saber sempre o que eles estão pensando a respeito do que a gente está oferecendo, tanto o colaborador, que trabalha ali com a gente, como essas pessoas que estão consumindo. A gente tem que fazer essa enquete, né? Tá sempre preocupado, porque às vezes você começa uma coisa e depois você vai largando, você fica preocupado com outras coisas, vai deixando essa parte para trás. É sempre importante a gente estar atualizando isso. Sim. Né? Procurando saber o que as pessoas estão pensando, né? E com base no que você falou, assim, eu lembrei de duas coisas que eu acho que são bem legais, assim, né? Um é uma empreendedora de Osasco, que ela tinha uma loja ali na Primitiva Bianco, que é uma das principais ruas ali de Osasco, né, do centro, e ela trabalhava muito essa questão dos clientes. Você entrava na loja dela, você não conseguia entender do que era a loja, porque tinha um monte de coisa, parecia um negócio assim que não fazia sentido, né? Não tinha uma clareza de o que vende aqui, porque vendia de tudo. E aí eu comecei a conversar com ela, e aí o que ela falou? Ana, eu tenho muita gente que passa na minha loja, eu tenho muita oportunidade. Então, quando tem clientes que me pedem algum produto, alguma coisa assim, eu ouço muitos meus clientes, eu pergunto se está faltando alguma coisa. Então, ela usava os clientes para comprar os produtos, porque realmente, assim, um indicava para o outro, e aí aquela pessoa que foi lá e não tinha adesivo de parede, por exemplo, para você colocar em cima do azulejo e tal. Aí ela pegava, anotava e ligava e falava assim, olha, lembra que se não tinha? Ó, eu já tenho na minha loja, tá? Se quiser vir buscar. E ela começou assim, fazer o negócio dela virar um sucesso muito por causa disso. Então, ela utilizava os próprios clientes como... porque quem paga a conta no final do dia, gente, são os nossos clientes, né? Não adianta eu comprar uma coisa que eu acho lindo se não for vender, se só eu acho lindo. Então, ela trabalhava isso. E a outra coisa, assim, da que você falou, da importância de realmente, assim, ouvir a equipe, tem que ter um contexto, né? Assim, você tem que preparar os seus funcionários, os seus colaboradores. Por quê? As pessoas, às vezes, têm medo de falar, porque elas não sabem o que vai acontecer. Né, assim, poxa, se de repente eu der uma sugestão, será que vão achar que eu estou infeliz, que vão me mandar embora? Então, é importante, assim, abrir esse canal de comunicação para que as pessoas realmente se sintam seguras, confortáveis, que tenham um ambiente, vamos dizer assim, uma segurança psicológica para, assim, desenvolver esse senso de dono, sabe, para que os seus funcionários, a tua equipe comece a te ajudar de fato, no sentido de que às vezes tem algumas coisas que eles acham que tudo você já viu e já sabe, e talvez não, né, porque o teu papel, você não está ali no dia a dia, talvez com os clientes, você está com decisões mais estratégicas, então é super importante, né, assim, mas é só interessante ter essa questão, assim, de ter esse clima, de ter essa abertura, essa relação aí de confiança. Os produtos não se vendem sozinhos, né? As pessoas, principalmente quem trabalha junto, todo mundo tem que saber tudo. Por quê, para quê, onde vai chegar, quem vai ser o alvo, né? O consumidor alvo, tem que passar tudo isso.
Porque se você não estiver presente, essa pessoa vai fazer o seu papel. E nem sempre o dono da empresa está presente o tempo todo. Você precisa resolver algumas coisas e sair. E se nesse momento que você saiu, essa pessoa não souber lidar, né, durante a sua ausência, você pode perder um cliente, você perde um, depois você perde outro. É tudo, acho que todo mundo tem que saber tudo. Né? Foi esse o tempo, né, que guardava a informação só para o dono, para o chefe, né? Foi esse o tempo, né? Hoje eu acho que a gente pode compartilhar tudo sem medo nenhum, porque cada um tem a sua essência, cada um tem o seu jeitinho, todo mundo tem espaço, né? Sim, sem dúvida. E às vezes a gente tem que quebrar alguns paradigmas ou revisitar alguns conceitos. O que eu estou falando? Às vezes as pessoas têm medo de estar com pessoas muito boas perto. Eu tenho uma crença de que eu vou colocar pessoas melhores do que eu, porque eu quero aprender com essas pessoas comigo. Então, assim, quando montar um time, eu não tenho que ser a melhor vendedora da minha loja. Não, os meus vendedores, eles têm que ser muito melhor do que eu de vendas, porque é esse o valor que eles vão agregar para o meu negócio, né? E eu não tenho que ficar me sentindo ameaçada ou diminuída, porque eu entendo que eu sou a pessoa que vai dar a diretriz, que vai dar o direcionamento, que vai conversar com fornecedores, clientes, que vai fazer toda a parte, assim, de pensar um pouco mais na estratégia, enfim, uma série de outras questões, né? Olha o Sérgio Conceição, que arraso que ele está fazendo ali, tudo colorido, de palavras e tal. A gente pediu humildemente para ele colocar algumas palavrinhas, olha, colocou logo, colocou um monte de coisa aí. Uma salva de palmas aí para o Sérgio, gente, abram os microfones aí para ele. Muito bom, o cara é bom mesmo, é isso aí, não é fraco não. Legal. Tem mais alguma dúvida, Conceição? Mais alguma coisa? Não, aqui no momento, não. Tranquilo. Tá ótimo. Se tiver qualquer coisa depois, Conceição, Sônia, enfim, fiquem à vontade para compartilhar tanto o material com elas, tá? Se vocês quiserem mandar PDF aí, os meus contatos, eu estou à disposição de vocês. Muito obrigada, Ana. Eu acho que a mensagem que fica, você trouxe vários conceitos, milhões de dicas, porque cada dica sua, né, ela desdobrou em mais dicas, né? O importante, esse toque de delicadeza, de atendimento humanizado, não é? O conceito de resiliência, e que também fica uma mensagem dessa parte de buscar, não é? Então, fica a dica para todo mundo. Ela deu dicas, tem Sebrae, tem livros, tem pesquisas, tem no Google, tem todos os sites de pesquisa, de busca, dicas para você ir em busca de, né? Esse projeto... Tem o trabalho de vocês, né, Sônia, do ICI aí, que também é incrível. O projeto que você está conosco é de capacitação. Sim. É voltado ao empreendedorismo, é voltar... Desculpa, gente. A gente fala o dia inteiro, chega essa hora, começa a falhar. Desculpa. O que a gente tem? Oportunidades para a gente estudar, nunca é tarde para buscar conhecimento, como você falar, revisitar conceitos. Então, o que é bacana? Tem oportunidade de mais cursos, mais oportunidades, tanto na sua academia, como no ITI, como nos nossos pares, né? Ninguém sobrevive sozinho. Então, é uma juntada de conhecimento, uma juntada de oportunidades, né? A gente agradece demais, Ana, por você ter compartilhado um pouquinho da imensidão da sua vivência, da sua experiência, não é? Cada vez que a gente conversa, você traz sempre novidades para a gente, com muita delicadeza, você empolgou todo mundo, você vê a participação do pessoal, né? E eu sei que você é super atribulada, né? Agradecer ao pessoal da academia, do Instituto IVG, né? E também a gente
agradecer a Microsoft, a Trust, que trouxe para a gente esse projeto DigiSpark, que fez com que a gente se aliasse a vocês, você é uma aliada nossa, né? E agradecer a cada um de vocês que puderam, né, compartilhar conosco e participar aí junto com a Ana, e esse aprendizado todos, né? Cada um, como você falou, você traz para a gente, mas também leva também outros conhecimentos, né? E agradecer demais, viu, Ana? E a equipe também. Eu estava aqui rindo, porque, ó, atrás de uma grande mulher, tem homens ali no back office, Sérgio, Charles, né? E o apoio, né, de quem estava dizendo aí, né? Cadê aquele senhor que estava conosco? O Remo, o Vitório, né? O pessoal aí que é o apoio também. Então, tá vendo só o que tem atrás de grandes mulheres? Muito obrigada, gente. E uma boa noite, e que a gente está por aqui, né? Sempre você deixou o contato, né, Ana? Que o pessoal tiver dúvida, a gente pode continuar respondendo, tá? Muito obrigada mesmo. Aí tem o e-mail da Ana. Precisando, é só contar com a gente aqui, que a gente aciona a Ana, e a gente espera ter outras palestras, né, para a gente conseguir empoderar toda essa mulherada. Não só as mulheres, os homens também, né, que é preciso. Sim. Obrigada, gente. Conte com a gente, viu, Sônia, aí do IVG para outras palestras, para envolver mais pessoas, aí parceria, tá bom? Muito obrigada. Aí pela oportunidade, pelo convite. Valeu, muito obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada, Sônia, Sérgio. Boa noite para vocês. Agora palmas para a Ana. Obrigada, Ana. Assim, ó, muito obrigada. As palmas inclusivas, ó, em homenagem à filha da Magnólia, eu tenho também 3 primos aí que são crianças com deficiência, então são as palmas inclusivas. Gratidão, muito bom, gente. Muito bom.